Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria em meu coração que eu, Ezra Xavier, tô aqui em mais um podcast Prega Pregador. Aplaudo o Senhor por essa oportunidade, rapaziada. Tô muito feliz de antemão. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por toda a nossa equipe aí que tá com a gente, nos ajudando, nos apoiando. E eu quero agradecer, antes de apresentar esse homem de Deus que tá aqui, que eu já senti uma graça só de conversar com ele, eu quero agradecer a Deus pelos nossos apoiadores, nossos incentivadores do nosso projeto Prega Pregador. Quero agradecer mais uma vez a Roster Burger, que vem nos ajudando, nos auxiliando com a nossa fome. Olha isso daqui, Wellington. Misericórdia. Olha isso. Cê é louco, é coisa do céu aqui, ó. É coisa de Deus. Roster Burger, que Deus abençoe vocês. Vai estar o QR Code deles aqui. Segue. Melhor alimentação que você pode digerir, colocar pra dentro é Roster Burger. E se você precisa fazer uma festa, precisa de um brigadeiro, um bolo, tenho certeza que a Cantinho Tá Cakes vai ser a melhor opção para te auxiliar em sua festa. Tenho certeza que você vai amar as guloseimas da Cantinho Tá Cakes. Também tá aqui o QR Code. Tenho certeza que você vai amar. Já se você tem uma empresa, precisa tramitar todo um processo jurídico, Sanches e Pinheiros, advogados, advocacia. Tenho certeza que eles vão te auxiliar da melhor forma. Amém? Faltou um amém aí, mas amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus. E aqui eu tô com um homem do céu, um homem de Deus. A gente vê a diferença nas pequenas coisas, você vê que o camarada é homem de Deus. Quero agradecer essa oportunidade que você está nos dando de estar aqui conosco. Presbítero, pai, esposo, homem de Deus e autor de um lindo e grande testemunho. Aplaudam o homem de Deus, presbítero Pedro Fernando. Fica à vontade, pastor, a casa é sua. Olá, eu queria desde já desejar a paz do Senhor a todos que aqui estão, ao pastor Esdras, muito obrigado por essa rica oportunidade, ao povo que nos assistem, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E realmente é uma honra estar aqui para trazer o meu testemunho e responder tudo aquilo que Deus colocar no coração do Senhor. Amém. Eu peço só para que o Senhor tenha misericórdia deste homem de Deus Que faz, senhor. que aqui está. E claro que não, é sempre um grande nervosismo quando a gente fala da palavra de Deus. É verdade, a gente vive o que Paulo ele disse para Gálatas, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive na gente, tem esse tremor de dentro para fora, mas no final dá tudo certo. Irmão, quando a gente recebeu, você foi, como eu te falei, pastor, você foi um dos primeiros nomes que a gente cogitou, eu e o Elvis, para trazer aqui no nosso podcast, pelo lindo testemunho que o senhor tem. Hoje, quem te vê bonitão com esse topete, quem vê você hoje, pela misericórdia de Deus, com a sua empresa, hoje desenvolvendo o seu chamado, não imagina um terço da história que o Senhor já viveu. E é isso que a gente quer conhecer, porque eu acredito que o testemunho, ele traz vida, ele traz força para alguém que nos escuta, ele traz ânimo, ele traz vigor. Então eu quero que você fique à vontade aqui, para compartilhar toda a sua história com a gente, a sua história de vida, que venha tocar em corações a sua história de vida nessa tarde de hoje, amém? Amém. Fica à vontade. Louvado seja Deus por isso. Pois é, pastor Esdras, o que acontece? Há muito tempo atrás, vamos retroceder a minha história de vida. Eu tinha 14 anos de idade, aproximadamente, quando eu conheci o mundo, né? E o mundo, ele realmente nos proporciona algo momentâneo, né? E só que esse momentâneo foi algo que durou bastante para eu chegar até aqui. Só que para o momento em que eu chegasse até aqui, foi uma caminhada muito longa. Eu costumo dizer que a minha história em si, ela se baseia também a parábola do filho pródigo. Entende? Quando eu, de fato, aos 14 anos de idade, eu pego a minha herança, saio para gastá-la e lá eu encontro o mundo
que está tentando realmente tomar tudo aquilo. Aliás, tomou tudo aquilo que eu saí para gastar. Ou seja, conheci as drogas, conheci a bebida, conheci tudo que era ilícito, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Aliás, ele tinha uma promessa na minha vida. Ele tem ainda essa promessa sobre a minha vida. A promessa dele ainda não se cumpriu por completo. Eu costumo dizer que ao sair para as ruas, foi algo assim muito degradante na minha vida. Então eu andei caindo, tropeçando, até conhecer hoje a minha esposa, Adriana, que aqui está conosco hoje. Um beijo, meu amor. Encontrei ela com 16 anos de idade, nós nos conhecemos e dali começou a minha trajetória. Então a minha trajetória já vinha se perdendo dos 14 anos aos 16 e dos 16 até aos 20, até os 37 anos. E aí foi quando eu fui buscar a minha esposa já servia ao Evangelho, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Tô em casa. Por diversas vezes foi buscar a minha esposa, gado, bêbado. E um pastor de lá, cujo nome é pastor Valdemiro, não Casemiro, ele fez para mim assim, entra. Eu falei assim, não, eu não tô legal. Pois é assim mesmo que Deus te quer. E naquele dia eu entrei. Quando eu entrei, ele estava entregando uma revelação à minha esposa. E aquela revelação ele dizia para ela assim, é de joelho do jeito que você está, que você tem que estar diante de mim, mas sempre de pé diante de todas as adversidades. Não se preocupa, porque é com a minha destra que eu cuido do teu marido. O teu marido, ele ainda pregará o meu evangelho para os 4 cantos do mundo. Eu só estava numa situação muito ruim. Eu comecei a rir, porque eu falei assim, esse cara deve estar maluco. Esse cara é doido. Falei, e eu pregando o evangelho? Nunca. Aí eu comecei a rir e saí. Só que anos se passaram. E eu, de jeito nenhum, ia para a igreja. De vez em quando até ia para a igreja para acompanhar minha esposa. Mas teve um momento da minha vida em que eu falei assim, não vou não, deixa ela lá. Enfim, isso se passou anos. Até que teve um dia que eu fiquei tanto tempo me drogando, bebendo, e a minha esposa e a minha filha chegou para mim e falou assim, você não quer sair com a gente? A gente nós vamos no shopping, e você passeia um pouco conosco, e você nunca tá conosco. E eu falei assim, não vou não, vai lá vocês. Naquele momento em que elas desceram a escada, eu morava em cima de uma pizzaria. Quem me conhece sabe que aquela casa era um calor assim, porque o forno da pizza, aliás, o calor do forno de pizza era tão insuportável que esquentava demais a minha casa. E aquele dia, o forno estava apagado. A minha esposa desceu as escadas com a minha filha. Ao trancar, eu senti uma leve brisa. Eu tomei aquele susto, olhei para as janelas todas fechadas. De onde vem esse vento? Foi quando o pastor Esdras, ali, um homem descrente de tudo, ali, naquele momento, eu senti que realmente Deus falava comigo. Deus pegou a minha mão no momento em que eu levava uma lata de cerveja na boca. Eu senti a mão do Senhor tirando, abaixando a minha mão e me empurrando até o banheiro. Quando eu me dei por conta, eu já estava no banheiro de frente para o espelho. Quando eu olho para aquele espelho, eu escuto algo me dizendo assim, olha para o espelho, vê a tua imagem e fala assim, você não presta.
Eu tomei um susto, achei que era devido a muita bebida, muita coisa ilícita que eu tinha feito naquele momento. Corri de volta pra sala, falei assim, nossa, coisa ruim. E aquilo me deu um calafrio de novo. Quando eu fui levar novamente, a mesma coisa acontece. Eu senti aquela mão me conduzindo ao banheiro e falando, fala que você não presta. Ao falar aquilo por 3 vezes, eu falei assim, eu vou parar de beber e vou parar. Eu acho que eu já bebi demais. Só que eu falei assim, só que eu não vou falar nada pra minha família, porque todas as vezes que eu falo, eu não consigo cumprir. Foi quando aquela voz suando, é como se fosse agora. Parece que aquela voz está gravada dentro da minha cabeça e eu ouço aquela voz dizendo assim, agora você pode falar para todos, porque agora quem está te libertando sou eu. Meu Deus. Faz exatamente 8 anos que eu estou liberto com a graça de Deus. Faz 8 anos que Glória a Deus. não bebo, não fumo e prego o evangelho. Mas neste período, a minha esposa dobrou muito o joelho, né? E teve um dia que eu peguei... Na realidade, vou retroceder um pouco essa história, porque teve um momento em que eu pulei, que é a parte mais importante. Minha filha tinha 13 para 14 anos, quando a minha filha... minha filha estava com uma dor nos olhos, e nós levamos ela ao oftalmo. E lá pediram para que fizesse alguns exames com ela, tudo. E nesses exames constatou da minha filha um tumor na hipófise. Ou seja, um tumor no cérebro. Só que a minha filha estava na sala quando eu e a mãe dela recebemos essa notícia como se o médico fosse o senhor, eu estivesse sentado de frente para o senhor. A médica, na realidade, ela fala para nós assim, a tua filha está com tumor na hipófise, isso está comprimindo a visão dela, sua filha está ficando cega e a tua filha não vai poder. Meu Deus. Naquele momento, meu chão sumiu, pastor Esdras. Naquele momento, eu quis rasgar de chorar. Quando a minha filha, apenas com 13 para 14 anos, ela se levanta daquela cadeira e ela fala, mãe, pai, não chore. Porque se eu estou passando pelo que eu estou passando, é pela misericórdia e a permissão de Deus. Meu Deus. Naquele momento, a lágrima quis escorrer pelos meus olhos. A minha filha fez com que ela secasse. E eu pedi 1 minuto para a médica. Eu falei assim, a senhora me dá 1 minuto, eu preciso sair da sala. Saí da sala, fui até uma janela daqueles prédios com janelas fechadas, que chamamos como pele de vidro. Eu olhei para aquele céu, e nublado naquele dia estava. Eu falei, Senhor, ela não tem. Um homem descrente já estava falando, Senhor, ela não entende o que eu fiz. Ela não tem culpa do que eu fiz. Por favor, livre a minha filha de todo esse mal. E eu prometo ao Senhor que eu pregarei o teu evangelho. Olha isso. Eu tenho já algumas observações, né, do seu testemunho. Que forte, cara. Que forte, pastor. O senhor viveu ali, vira pra Jó, amigo de Jó. Ele pega Jó e começa a confrontar Jó. Começa a exortar Jó. Só que no meio da exortação, toda exortação vinda do céu, ela exorta, ela bate, mas ao mesmo tempo ela acaricia. Jó 5, verso 18. Ele é o Deus que abre a chaga e é o Deus que liga. Ele é o Deus que abre a ferida e é o Deus que cura a ferida. Isso é muito profundo porque, ao mesmo tempo que Deus ele nos permite a dor é para o tratamento. Ele é o mesmo Deus que vai apaziguar, curar a dor, porque ele vai nos tratar com aquilo que ele permitiu.
a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, ela é inefável, como diz algumas pessoas. Deus, ele permite sim. Talvez o que você passa hoje para alguém que nos escuta, não é porque Satanás está colocando a mão na situação, não, é porque Deus permitiu a situação para que você volte para o aprisco, para você como ovelha volte a fazer parte do aprisco, porque Deus, ele abre uma ferida, mas o mesmo Deus que abre a ferida, ele cura a ferida. Isso é surreal. Aí eu tenho uma observação para fazer. Quando você me contou aqui da sua história, você iniciou aqui a sua história, o Senhor falou para mim que se comparou com o filho pródigo. Lucas 15 vai falar a história do filho pródigo. E quando ele cita a história do filho pródigo, ele vai falar que o filho pródigo ele se corrompe, ele se contamina por causa de uma herança. Aí eu queria saber, o que te fez com 14 anos? Tem dois pontos aqui que me chamam a atenção. Uma idade que a gente ainda não tem o caráter ainda formado, que a gente acha que sabe de alguma coisa, mas na verdade não sabe de nada. Com 14 anos, é a idade que os pais precisam muito se preocupar com essa fase de adolescência. Exato. Com os filhos. O que te fez com 14 anos? Aqui o filho pródigo foi uma herança, foi um dinheiro que ele recebeu, gastou dissoluvelmente. O que te fez com 14 anos? O que te iludiu? Desculpa falar desse formato, mas o que te iludiu com 14 anos, pastor? Para você sair, talvez, do seu lar, da sua casa e viver isso. O que te atraiu? Então, pastor Esdras, é assim. Eu tive uma excelente criação. Não posso dizer que eu não tive uma boa criação. Tive, sim, uma boa criação. Só que eu não tinha dentro da minha casa um exemplo de um bom marido para com a minha mãe. O meu pai sempre foi muito bom para os filhos, mas o meu pai ele foi uma pessoa muito enérgica. E aquilo talvez, de alguma forma, desencadeou em mim algo que me revoltasse, entende? Porque eu via meu pai batendo na minha mãe, eu vi meu pai espancando a minha mãe, os meus irmãos, e meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos, e aquilo assim deixou algumas marcas em nós. E eu posso dizer algo ao senhor, porque assim, o meu pai, ele nunca estudou, e o meu pai, ele tinha uma empresa de empreendimentos, e o meu pai dizia: se você não estudar, você vai trabalhar comigo. Então aquilo eu não tinha como um incentivo de eu ir estudar. Porque eu falava assim, pô, se eu for estudar eu vou perder de ganhar o dinheiro para me comprar a minha pipa, passear com a gatinha, com a namorada, com isso, com aquilo. Eu falei assim, não, então eu prefiro ir trabalhar. E o meu pai falou assim, tudo bem, então você vai trabalhar, você não vai estudar, você vai trabalhar. Meu pai permitiu com que eu saísse. Então, no meu primeiro salário, eu já peguei aquele dinheiro, eu falei pro meu pai, eu posso sair com os meus amigos? Foi em uma das primeiras vezes em que eu saí, e logo de cara eu conheci a cocaína. Não foi nem a maconha, foi a cocaína. Entende? E dali pra frente foi ladeira abaixo, e aonde eu... Aqui, se o senhor me permitir, pastor Esdras, eu quero deixar uma mensagem aqui para você que é pai, para você que é mãe. Se você tem o teu filho, não sei aonde e se está acontecendo isso, de você não conseguir dar a atenção devida ao teu filho, mas se você pode, dê atenção, porque de fato, o momento em que você não está dando atenção para ele pode ser o momento em que ele está escorregando pelo vão dos seus dedos. Então, sente com o teu filho, converse com o teu filho, tente fazer com que ele seja o teu amigo para te falar tudo o que passa na cabeça dele. Isso é a pura realidade, né? A ausência de algo, ela pode fazer com que o inimigo ele vá e tenta suprir de uma forma ilusória. Por isso que a Bíblia ela é muito clara e específica no que ela fala. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, não é o caminho que ele deve andar. Quando eu falo o caminho é aquele ali. Mas quando eu falo no caminho, eu tô no caminho e você anda junto comigo nesse caminho. Isso. Então, isso de fato ele é muito profundo e muito importante. Tá ausente, presente na vida dos nossos filhos, porque o mundo ele atrai
de uma forma muito sutil e rápida. Sim, sim. Aí o senhor pegou e contou essa questão aí da sua filha. Então, a minha filha, na realidade, ela fez com que aquele momento eu parasse de chorar. Então eu fui lá pra fora, chorei. E fiz esse clamor ao Senhor, mesmo sem saber. Eu falei assim, não sei nem como é que eu falo com o Senhor, mas eu sei que o Senhor me ouve. E naquele momento eu já vi que ali existia algo dentro de mim que estava movimentando. Então eu pensei comigo, eu vou voltar para lá. E o Senhor há de mudar o rumo dessa história. Sem fé nenhuma, mas naquele momento eu falei assim, o que eu tenho é isso aqui. É isso que eu estou pedindo para o Senhor. E voltei para aquela sala. E naquele momento que eu voltei para a sala, a minha filha alegre, a minha filha falou assim, pai, nós vamos passar por isso. Eu falei, nós vamos, filha. E eu realmente, eu passei por aquele momento, fizemos os exames da minha filha, corremos atrás, eu fiz exames com ela até, com médicos formados em Harvard. Eu queria buscar a cura da minha filha, mas a cura da minha filha, ela não estava atrelada ao dinheiro. Até porque a palavra do Senhor, ela diz que Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Sim. Não tem como você ir ao encontro do ouro e da prata se eu não falar com o dono. Então, por mais recursos que eu juntava para pagar o exame da minha filha, o tratamento da minha filha, não era o suficiente. Porque Deus não queria meu dinheiro. Deus queria minha fidelidade. Ele falava assim, eu quero ver até onde você é fiel daquilo que você me prometeu naquele prédio. E aí, tempos se passaram. E a minha filha, de 14 para 15 anos, minha filha falou, pai, eu tô abrindo um jejum, eu vou me abdicar 1 ano e meio sem tomar refrigerante. Tomei um baque, eu falei assim, como assim? Minha filha vai se abdicar de refrigerante e tal? Mas eu não quis perguntar a ela, ela também não quis falar, não se sentiu à vontade. Eu falei, amém, filha, tudo bem. Esse 1 ano e meio se passou. Só que nesse período desse 1 ano e meio se passar, eu havia me convertido, eu desci as águas. Na realidade, ia ter um encontro com Deus na Influ Church, porque aí eu já não congregava mais, a minha esposa já não congregava mais na Assembleia de Deus. Sim. A minha esposa estava comigo frequentando a Influ Church. Lá teve um encontro com Deus. No dia do encontro com Deus, eu estava trabalhando como funcionário ainda. O caminhão da empresa foi roubado naquele dia, 3 horas da tarde, 7h30 eu tinha que estar. Isso aconteceu no Brooklyn, eu tinha que estar em Guarulhos às 7h30 da noite. E eu falei assim, ainda para um ajudante que estava comigo, falei assim, cara, você se vira aí, cara, eu tenho um encontro com Deus para fazer hoje. Só que ele era evangélico. Ele falou, vai, que eu me viro. Eu falei assim, amém. E fui. Ele falou assim, é o diabo tentando te parar. Aí eu falei assim, será mesmo? O nome dele era Robson. Se ele uma hora que você estiver assistindo aqui, você vai lembrar dessa passagem. E aí ele falou assim, vai embora, não se preocupa que eu vou na delegacia, eu faço tudo. Fui. Naquele encontro com Deus, eu aceitei a Cristo. Eu aceitei descer as águas, por incrível que pareça, naquele sítio foi a última vez em que teve o batismo. Nós descemos, eu, a minha esposa, as águas, e era um formato de uma cruz, o tanque. E ali, depois que eu me submergi ali, passou-se esse 1 ano e meio. Quando se passou esse 1 ano e meio, eu perguntei à minha filha, você pode... Você tem a segurança agora de falar para o pai? Se você puder falar para o pai o que era o seu propósito. Falei assim, é pela sua cura, filha? Ela, não, pai, pela minha vitória. Eu pedi a Deus para que eu pararia
eu ia parar de beber, ia me sacrificar de parar de beber, não, de tomar o refrigerante, se ele convertesse o senhor. Glória a Deus. A minha filha me ganhou para Cristo. Isso é muito forte. A minha filha, com 14 para 15 anos, um tumor na hipófise, ela não se preocupou na saúde dela, ela se preocupou em me ganhar para Cristo. Então hoje, se existe alguém abaixo de Deus que eu devo tudo isso, pelo amor dela que ela teve por mim. Isso é muito, muito forte, porque se alguém hoje tá de pé, porque alguém um dia dobrou o joelho. Isso é unânime. Se alguém hoje tá de pé, se você hoje que me escuta tá de pé, hoje o pastor tá de pé, hoje o Elvis tá de pé, é porque alguém um dia dobrou o joelho. E eu abro aqui um parênteses. Eu cantava, era MC, pastor, a misericórdia. E eu cantava em uma tabacaria lá perto da minha casa, ali na Cisper. E eu, naquele dia, tava com uns amigos ali. E eu fui pra frente da tabacaria jogar sinuca com um amigo meu. Para um rapaz me cumprimentou, pequenininho, com a jaqueta enorme, assim, quase no joelho a jaqueta dele. Eu fui jogar sinuca e ele parou assim, bem no corredor, como se fosse dali na porta. Ele pegou e falou assim, ó, e eu fiz a leitura labial. Ele falou assim, ó, se ele me zoasse igual na época da escola, a conversa ia ser diferente, balançou um revólver. Eu nunca fiquei com medo dessas situações. Aquele dia me subiu um calafrio. E minha mente pra lá de Balagdá, eu só ficava assim na minha cabeça, Senhor, não deixa eu pro inferno. Senhor, não deixa eu pro inferno. Eu sentia que aquele dia eu ia morrer. Senhor, não deixa eu pro inferno, não deixa eu pro inferno, não deixa eu pro inferno. E ele saiu, em 5 minutos a tabacaria ficou vazia, sabe? O cenário já tava preparado. O cenário já tava preparado. Aí ele saiu pra um lado, meu amigo viu que o clima tava estranho, ele falou, vambora, mano, vambora. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, cozinha da minha mãe americana, sala e cozinha, sim, minha mãe tá assim, em pé no balcão da cozinha. Fala assim, ó, o anjo da morte tava batendo na minha porta. E o Senhor mandou eu ficar de joelho até você chegar. Quando eu levantei, você chegou. Aquele dia, assim, foi um impacto pra minha vida. Foi um impacto pra minha vida. Alguém, quando uma mulher, principalmente, uma mulher, uma mãe, uma esposa ou uma filha, se coloca de joelho por essa causa, Deus, ele toma a frente da situação. E não há inferno que se levante. Não há inferno que se levante, seja para assaltar carro, para impedir o que Deus tem preparado. A Bíblia fala, as portas do inferno não resistirão. Aí, se a igreja orar, o segredo é a igreja orar. Atos capítulo 19, a Bíblia vai falar que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Se existe igreja que ora, Atos capítulo 1, verso 14, e todos perseveravam unanimemente em oração. O segredo para a vitória, o segredo para viver o extraordinário, o segredo para viver o milagre é a oração. Se alguém está orando, não importa. Me recordo de Daniel. Daniel orava, acontecia uma guerra espiritual. Se alguém está orando, se alguém está de joelho, a guerra que está sendo travada será vencida, porque tem alguém de joelho orando pela sua e pela nossa alma. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. É nessa linha que eu também tenho para mim, assim como o Senhor disse, também se nós procurarmos ali, se nós passearmos no texto bíblico, onde diz em Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17, a palavra do Senhor, ela vai dizer, orar sem cessar. E assim fazia minha filha, assim fazia minha esposa. Porque aquilo para minha esposa foi algo que foi talvez, eu acho que uma das maiores vitórias que ela teve. Porque a minha esposa, ela passou comigo em todo esse deserto e a minha esposa continua comigo até hoje. Glória a Deus. A minha vida, na realidade, ela está atrelada ao joelho da minha filha, atrelada ao joelho da minha esposa. E aqui, se eu estou hoje conversando com o pastor Esdras, podendo passar para todo esse povo que nos assiste, o meu testemunho de vida, certamente, assim como o pastor se dirigiu, existiu um joelho pela minha causa. Por isso que eu falo, todos os dias, sem exceção de nenhum dia, pastor, eu saio da minha casa, mas embaixo de oração. Eu não consigo, às vezes eu saio para algum compromisso, às vezes até me atraso, mas eu falo, se eu já estou atrasado, eu vou me atrasar mais meia hora. Mas o meu joelho
Eu tenho que entregar o meu dia ao Senhor. A palavra do Senhor, ela diz lá em, se não me falha a memória, Mateus capítulo de número 7, verso de número 13, as duas portas, ou os dois caminhos, algumas outras traduções, e lá a palavra do Senhor, ela é clara. Existem dois caminhos, de caminho largo, porta larga, caminho largo, e esse faz com que realmente seja o caminho de coisas boas, coisas mundanas, coisas bonitas de fazer e fácil. Mas também existe a porta apertada, o caminho apertado, que faz com que, de fato, nós encontramos a vida eterna. Entende, pastor? Na realidade, a porta larga, ela vai nos conduzir realmente para a perdição. Sabe por quê, pastor? Eu não posso ser um hipócrita dizer que o mundo não nos proporciona algo prazeroso. Sim, mas é momentâneo. É momentâneo. O Senhor sai para ir para uma festa. Nessa festa começa uma maravilha. Mas quando se tem bebida, quando se tem coisas ilícitas, ela começa boa, mas daqui a pouco uma pessoa já está estranhando a outra, e assim forma aquela intriga, aquela briga, e quando o senhor vai ver, infelizmente o pior já aconteceu. Então, para essa meninada de hoje, o meu conselho que eu dou, eu não estou pedindo para que ninguém vire crente. Pelo contrário, eu estou querendo que você tire um tempo para Deus. Porque não sou eu que convenço a você o que você tem que seguir. Quem vai te convencer isso é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm aquela mania de falar para mim, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Não! Eu repreendo essa fala porque eu digo, o Espírito Santo de Deus, ele me convenceu do que é certo e do que é errado. Então, hoje, eu posso dizer para o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele me convenceu que o caminho da perdição não valia a pena. E a Bíblia ela vai dizer, do que se queixa o homem a Deus? As nossas queixas é simples, o texto continua, do próprio pecado. O nosso consciente, ele tem esse poder sobre nós. A gente sabe, sobre vós tem dois caminhos, a bênção e a maldição, o que você quer. A escolha está totalmente atrelada a nós. Está totalmente atrelada a nós. A escolha está totalmente... Vou continuar em Atos 19. A Bíblia é muito clara e muito específica. A igreja orava. Herodes pegava e procurava matar Pedro. O que ele ia fazer? Mesma coisa, o mesmo cenário que fez com Jesus. Entrega ele para os judeus vão gritar se é para matar ou se não é para matar. Tem decisões que estão no nosso controle, está na nossa mão. Se a igreja não estivesse orando, Pedro estava morto. Mas a igreja orou. Tem coisas que estão no nosso poderio. Não é céu, não é inferno, não é Espírito Santo, não é capeta. É a sua decisão. Cresci na igreja, me afastei durante um tempo. Porque meu pai foi ausente, minha mãe fez... Não, são escolhas. As nossas escolhas nos conduzem à bênção ou à maldição. Isso é simples. Mas o bom é o que nós estávamos conversando ali fora. A misericórdia de Deus, ela é plena. E Deus, se ele tem misericórdia para dar, ele puxa a gente de volta. Permite situações para chamar a gente de volta. É isso. Eu digo que... Vou citar um outro texto que eu acho que teve muito a ver comigo, na realidade, alguns textos bíblicos, onde nesse momento da minha filha, eu pensei assim, eu li essa palavra e carrego comigo até hoje, se não me falha a memória, está em Mateus capítulo de número 13, verso de número 58. E ali Jesus não fez muito dos seus milagres por causa da incredulidade do teu povo. Só que naquele momento em que eu estava ali naquele hall daquele prédio, eu peguei e falei, eu preciso quebrar isso.
Por quê? Porque a palavra do Senhor, se nós for procurar, mesmo passear em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23, a palavra do Senhor vai dizer: e tudo é possível ao que crê. Eu criei no milagre da minha filha. Eu falei assim, o milagre da minha filha vai acontecer. Então aquilo, eu comecei a passear no texto bíblico. E cada vez que eu tentava desanimar, vinha um salmo de número 23, salmo de número 91, versículo de número 7, que é muito usado hoje pelos pregadores, que vão tentar se levantar 11.000 demônios, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas eu e a minha casa não seria atingida. Eu falei assim, Senhor, não pode ser, a minha esposa e a minha filha são dizimista fiel, frequenta a tua casa, não é possível. Aí eu comecei a entender que eu falei assim, a tua palavra diz que enquanto ela busca o teu reino, o Senhor estaria dentro da minha casa. Não é possível que a tua filha enferma dentro da minha casa, ela vai continuar assim, dessa forma. Aí Deus falava, Deus ministrava sobre o meu coração, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13. Tudo você pode, cara. Em mim que te fortaleço. E aquilo eu ganhava força, cada vez mais força. E eu falava para minha esposa, quando eu pensei que não, eu já estava mais frequente na igreja do que elas mesmas. Porque eu queria buscar, eu falei assim, não, tá escrito, eu vou. Até o dia em que eu na igreja, a minha pastora, um beijo para ela, para o meu pastor, se o senhor me permitir. Fique à vontade, casa pastora sua. Roberta, pastor Patrick, um beijão. A minha pastora pregou sobre, ela deu uma palavra sobre dízimos e ofertas. E sabe, pastor, naquele momento eu estava passando talvez a maior tribulação da minha vida, porque eu mesmo já não conseguia mais acreditar em mim. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que era possível eu sair daquele cenário em que eu vivenciava. E não acontecia a cura, não acontecia nada. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Até ela falar assim, provoca o altar. E o pastor Patrick disse, o altar nunca vai perder para ninguém na hora de dar. Aquele momento eu já não trabalhava mais com vidro, mas eu trabalhava com Uber. Um carro que eu tinha alugado de Uber, não era nem no meu nome, porque nem nome eu tinha mais. Foi um compadre meu que alugou no nome da esposa dele. E eu tava com a mensalidade daquele Uber. Eu falei, eu vou fazer isso. A minha esposa pegou, sem titubear, ela falou assim, faça. E naquele momento eu cheguei no pé do altar e eu falei assim, o Senhor sabe o quanto eu vou sofrer. O quanto eu vou sofrer se o Senhor não me responder. Aqui é o que eu tenho. Eu preciso pagar a mensalidade do Uber. Se isso realmente não acontecer, tudo para mim acabou. Pastor Esdras, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não sabia que Deus respondia tão rápido. Não deu tempo de eu sair daquele culto e chegar na minha casa para eu receber uma ligação. Quando eu recebi essa ligação, uma empresa da qual eu prestava serviço de vidros, ele me ligou. Falou, você ainda trabalha com vidro? Eu falei, trabalho, mas no momento eu tô fazendo um Uber. Ele pegou e falou assim, você não quer orçar um contrato para mim? Eu falei, orço. Ele falou assim, é em Belém do Pará. Eu não vou te dar um contrato, eu vou te dar 4. Naquele momento eu cheguei, indo pra minha casa, eu falei assim, mas o problema é que eu não tenho nem como transportar esses vidros, cara. Aí ele pegou e falou assim, eu sei, o senhor tá sem carro, né? Faz o seguinte, passa lá na empresa, lá tem uma courrier, pega ela, vai trabalhando com ela e você me paga como você pode. Ou seja, eu saí dali, do altar, com 4 contratos já assinados, prometidos, e com um carro.
sem dar R$1 em troca. Glória a Deus. Eu falei, é só Deus quem faz isso. E ali começou a minha trajetória de uma grande conquista minha, que é a que eu levo até hoje. E ali foi algo surpreendente, porque aí não parou mais. Hoje, me tornei um dos maiores empresários no ramo do vidro. Que bênção. Hoje, a minha filha, pela honra e glória do Senhor, ela fez o exame. A minha filha foi curada. Glória a Deus. Deus curou a minha filha. Hoje eu tenho o exame com tumor e eu tenho sem tumor. Porque aquele dia, eu tenho pra mim que aquele dia, eu tomei posse do que saiu do altar. Sim. E quando a gente toma posse, não é somente tomar posse, mas é vivenciar aquilo. É você se entregar à palavra que saiu do altar. Naquele momento em que tudo isso aconteceu, a minha vida parece que fechou uma brecha e Deus só me abençoa. Se hoje o Senhor me perguntar, o que o Senhor precisa? Nada. Tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Deus que eu sirvo. Meus pulmões estão cheios de ar. Tenho uma esposa maravilhosa. Tenho 2 filhos lindos, Beatriz e Bruno. Tenho os irmãos que congregam comigo. São meus amigos. Não preciso de mais nada. Estou sentado hoje falando com o pastor Esdras sobre a minha vida, sendo testemunha de um testemunho de que é verídico, é fato. E eu quero sim que um dia toque em você que está me assistindo e acha que está tudo perdido. Porque não está. Porque quando tudo parecer perdido, pastor Esdras, eu falo para esse povo que me ouve. A palavra do Senhor, ela diz no Salmo de número 121. Olharei para o alto. Da onde virá o nosso socorro? E o nosso socorro vem dele. Ele vem do Senhor. Criador do céu e da terra. Isso é muito, muito profundo, pastor. Você citou o altar, nosso pastor Fernando. Ele costuma falar algo assim que marcou muito meu coração. O altar ele não rouba, o altar ele devolve. Uma palavra liberada no altar, num culto de domingo, ela salva a vida de uma pessoa, ela transforma a semana de uma pessoa, ela transforma literalmente a vida de uma pessoa. E vendo o testemunho do Senhor, se cumpre aquilo que Filipenses vai relatar, né? Paulo vai escrever a Filipenses, tendo por certo que aquele que começou a boa obra, ele não é fiel para terminar, porque a boa obra ela não termina, ela se aperfeiçoa, ele é fiel para aperfeiçoar. Tava lá jogado, vem, agora é meu. Tá lá preocupado com a filha, tá curada, porque é minha. E se por certo ele não tivesse feito, a totalidade de Deus seria plena, ele continuaria sendo Deus. Nós não conseguimos entender e mensurar o tamanho de Deus. Nós não conseguimos entender o porquê de Deus fazer algumas coisas. Mas ele é fiel para aperfeiçoar, para concluir, para administrar aquilo que ele começou. Jó ele vai falar assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço Deus. Jó 42 ele vai dizer assim, ó: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Jó ousou a questionar Deus, tomou lapada de Deus. Quando eu fazia o firmamento, aonde você estava, Jó? A palavra para alguém que nos escuta é essa: a sua luta não é nada perto do nosso Deus, ponto. Deus ele é bem maior do que qualquer luta, do que qualquer dificuldade, qualquer demônio que se levante contra a nossa vida. Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Aí eu vou ser bem cristocêntrico. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho. Deus deu seu único filho para você crer nele e ter vida eterna. Então, as lutas, os percursos, as pedras no caminho, é notório que vai vir, normal, vai vir. Mas Deus, ele dá aquilo que você pode suportar.
E se ele vê que você não pode suportar, ele vai segurar na sua mão e vai falar, eu sou contigo. É isso. Uau. Pastor, eu tenho uma pergunta pro senhor. Em que momento da sua vida foi, assim, sair da dependência química? Porque a dependência química é algo muito delicado. A gente vê algumas situações de alguns irmãos na fé de tá bem e acabar tendo uma reincidência e cair por causa da dependência química. Olha, pastor, não vou dizer para o senhor que foi realmente fácil, porque não foi. Claro, Deus na frente, tudo se torna algo vitorioso. E eu não posso dizer que não foi para mim, realmente foi. Mas para que fosse vitorioso isso, quando Deus falou, eu agora estou te libertando de todo este mal, aí eu logo pensei no texto bíblico onde conta e relata a história de Sansão. Porque, na realidade, quando Sansão ele saiu, ele teve um encontro com aquele leão, que ele rasgou o leão, ele passou pelo leão. Ele passou, ele foi embora. Mas a Bíblia também ela diz que ele retornou. E quando ele retornou, ele era um nazireu, não poderia tocar naquilo que era morto. Entende? E ele tocou, por quê? Porque ali, na realidade, algo muito doce atraiu a atenção de Sansão. Então, nesse fato, é algo que o meu pastor, ele costuma pregar essa mensagem, e eu acho uma das melhores mensagens, talvez, que ele tenha, é quando ele diz que nós nunca devemos voltar pelo caminho que nós já vencemos. O que eu quero dizer com isso, pastor Esdras? Se eu venci a bebida, o que eu vou fazer num bar? Se eu venci a droga, o que eu vou fazer em biqueiras? Se eu venci a prostituição, o que eu vou fazer num prostíbulo? Então eu me abdiquei de tudo isso. Por 1 ano eu fiquei preso dentro do meu lar. Porque eu não queria que a minha carne gritasse por falta daquilo. Então eu saía para trabalhar, voltava para minha casa, a minha esposa, com festas de família, ela ia e eu ficava dentro de casa. Porque eu falava para mim, eu ainda não estou pronto. Deus está me libertando, mas eu não posso abrir uma legalidade para que o inimigo ache essa brecha. Então, por isso, o que eu tenho a falar é que quando um dependente químico, ele se interna, quando ele sai, ele tem que vigiar na parte em que eu não vou mais passar por aquele caminho. Tudo aquilo que ele passou não prestou para ele até aquele momento. Então não convém ele. A Bíblia diz, tudo eu posso, mas convém. Então eu preferi não arriscar. Então eu não saía para festas de família, não saía para festas de criança. Para o senhor ter uma noção, eu não ia nem assim na porta de casa quando tinha festa na rua. Porque eu falava, eu não posso me corromper. Porque eu saberia que assim, as pessoas vão se divertir, mas eu não. O doente, o dependente químico, sou eu, não são as pessoas. É eu que, na realidade, eu falava assim, eu tenho que guardar isso que foi ruim para mim dentro da minha casa, porque eu não posso também expor às pessoas aquilo de ruim que eu vivi. Entende, pastor? Isso é muito profundo. Eu consigo extrair algo da sua fala que é o reconhecimento. Entender o ponto que nós estamos. Porque tem gente que acha que é super-herói. Porque Deus falou assim, eu tô com você, eu posso fazer tudo. E não pode. Não pode. O reconhecimento ele é algo fundamental para o cristão ele conseguir vencer. Principalmente um fator como a dependência química. Reconhecer que
reconhecer e vigiar. Eu ainda tô num processo de libertação. Eu ainda tô num processo de tirar aquilo que me corrompe. E eu sei que se eu ir passar dessa linha aqui, eu vou me corromper. Então eu vou ficar dessa linha, vou ficar longe dessa linha, não vou ficar nem na linha, vou ficar longe dessa linha. Então, acho que eu consigo extrair isso, reconhecer os limites, reconhecer o ponto que você tá. A Bíblia vai ser muito clara, Apocalipse capítulo 2, verso 5, se não me falha a memória, lembra da onde caíste e retorna, porque o problema é assim, a pessoa não reconhece aonde tá, mas aí cai, aí fica pior ainda, pra retroceder, pra voltar. Você caiu da onde? Você caiu da linha, ó. Volta lá pra linha e começa a vigiar, e volta pra trás da linha. Começar de novo, né? Começar de novo. E o problema é, nós vivemos em um tempo que a aparência, isso daqui fala muito sobre as pessoas. Aí a pessoa, ela não quer viver esse período de sentar e viver o processo. Porque nós que somos de igrejas mais tradicionais, antigamente era banco e pronto, acabou. Não tem conversa, não tem 6 meses, 1 ano e fica ali no banco. Mas hoje em dia não se pode mais, tem que preservar a imagem do irmão. Aí, consequentemente, a questão do pecado fica mais difícil de tratar. Não da parte do pastor para com a ovelha, mas da parte da ovelha mesmo. A ovelha, ela não consegue tratar daquilo que lhe faz pecar, porque tem medo da aparência, tem medo de são muitos fatores, né? Aí são muitos fatores. É um assunto bem delicado de falar realmente. Bem delicado, mas são muitos fatores. Mas o ponto fundamental é reconhecer os seus limites, reconhecer onde você tá e vigiar. Vigiar, pois não saber nem o dia nem a hora. Porque não se trata só de ser liberto de um vício. Quando a gente tá falando de ser cristão, se trata de ir pro céu. Exatamente. É como o senhor disse mesmo. Hoje, as pessoas, infelizmente, ela tá dando os passos, só que por causa de uma queda, acredito eu que o pastor há de convir comigo, mas é o meu pensamento, tá bom, pastor? Quero deixar isso bem claro. O que anda realmente fazendo com que as pessoas tropecem cada vez mais é a queda de uma pessoa servir como apontamento para outras. Quando na realidade não devemos apontar. A palavra do Senhor, ela diz: ame a mim acima de todas as coisas. Mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar aquele que caiu, como é que você vai amar um Deus que você nem consegue enxergá-lo? Entende, pastor? Então, assim, muitas pessoas estão deixando ministérios porque se desviaram, caíram. Mas as pessoas não estão dando a mão, estão atirando pedras. Se o senhor parar para analisar, o pastor Jackson, se não me falha a memória, ele fala algo que é muito legal. Pedro, antes de cair, quantos passos que ele deu sobre as águas? A diferença é que quando ele afundou, ele estava indo sem Jesus, mas quando ele voltou, estava com Jesus. Então a gente tem que parar com esse negócio de tentar tirar Deus do teu trono e a gente querer se assentar nele. Nós não somos juízes de ninguém. Então eu acho que isso é algo que está fazendo com que realmente a igreja em si ela tem se perdido um pouco nisso. Mas hoje, não vou dizer para o senhor que eu também estou me incluindo nisso, porque eu já fui assim. Hoje eu tento me policiar ao máximo, porque assim, mas o porquê que aquela pessoa caiu? Poxa, será que eu posso ser o remédio para a queda dela? O que Jesus faria? Entende? Meu pai, ele costuma falar que são 2 tipos de fatores. E a gente não pode globalizar algumas falas. Porque existe o tratamento para obreiro e existe o tratamento para a igreja. O tratamento para obreiro, aí é uma opinião minha, também é uma opinião minha, claro.
tratamento para obreiro ele deve ser mais severo, na minha concepção. Agora, o tratamento para ovelha, para a igreja, deve ser um tratamento de mais cuidado. Claro que deve se cuidar também do obreiro. Mas o obreiro, ele já conhece, ele está na frente, ele é referência, ele é exemplo. Porque aqui, com a permissão do Senhor, Claro. citando o Senhor como exemplo, hoje o Senhor é pastor. Há alguns anos atrás o Senhor não era. Cair alguns anos atrás, talvez ninguém te olhava, era só dentro da sua casa e da sua família. Mas hoje, se acontece alguma coisa, primeiro, putz, pastor caiu, era meu exemplo, a minha referência. Então hoje, quando um pastor cai, um obreiro cai, é muito delicado, porque tem alguém que está olhando, Hebreus, se não me falha a memória, vai dizer que somos uma carta aberta. Alguém está olhando sobre... Na realidade, Hebreus vai falar sobre uma tão grande nuvem de testemunhas. Exatamente. Hebreus vai falar sobre a grande nuvem de testemunha. Tem alguém nos olhando. Tem alguém que você não sabe, mas você é espelho para aquela pessoa, você é reflexo para aquela pessoa, e aquela pessoa se espelha em você. Então, se você parar, aquela pessoa para. Se você cair, aquela pessoa fala, se ele caiu, quem sou eu, né? Então, é muito delicado como se tratar esses assuntos, porque alguém sempre se espelha na gente, alguém olha para nossa vida. Parece que não, mas alguém olha para nossa vida e talvez o que você faz hoje, ou uma saudação que você dá num culto, ou a forma que você fala a paz do Senhor para alguém no final do culto, é espelho, é inspiração para alguém que está novo na fé. Então, é um ponto muito, muito determinante a nossa conduta cristã. A nossa conduta cristã, não estou falando sobre pregar, não estou falando sobre altar. A nossa conduta fora do altar. A gente vivenciou aqui esses dias. Pode falar? A gente vivenciou aqui esses dias. A gente convidou um rapaz, e o rapaz... Na internet, o rapaz é uma bênção. A forma que ele... Não é ninguém que veio aqui. Pelo contrário, não chegou a vir aqui. A forma de tratar... Pelo fato de não ter vindo, foi um absurdo. A sua conduta, você é aquilo que você apresenta, não é aquilo que você prega. Sim. Pregar hoje em dia, tem curso de tudo. Pregar é uma arte, eu estudo, eu sei pregar. Agora, ser cristão, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. E venha me seguir. A questão ser cristão é renunciar, é negar. Se esvaecer de si mesmo. E é por aí, né, pastor? É por aí, pastor. Então, realmente é um assunto para ser realmente, assim como o senhor disse, abordado com bastante cautela, com bastante carinho. Mas, enfim, eu acredito e tenho fé que é uma das minhas pautas em minhas orações, é quando eu falo, Senhor, que o Senhor plante no coração de pastores e pastoras, presbíteros, diáconos, seja ele quem for, que o inimigo não somos uns aos outros. O inimigo tem nome, seu nome é Satanás. Nos faça um exército para que nós possamos marchar aí de encontro com aquilo que quer destruir a tua vontade. Essa uma das pautas da minha oração. Porque, de fato, realmente, se nem Cristo agradou a todos, quem somos nós, Pedro e Esdras, para que agradamos a igreja? Nós saímos, voltando lá, eu saí me coloquei numa condição como Sansão e falei assim, por lá eu não volto. Sim. Só que o inimigo, ele articula de uma tal maneira que eu recebi um contrato em Teresina, no Piauí. Eu saí daqui de São Paulo, eu passei em Fortaleza e eu voltei, eu passei em Fortaleza e eu queria ir em um lugar onde eu tinha recebido
uma profecia. Porque no momento que eu ainda trabalhava como funcionário, que eu fui neste lugar, eu bebia muito. E lá eu recebi uma segunda profecia, do qual ele falava: eu vou te levar para pregar o evangelho para os 4 cantos do mundo. Olha, eu nunca fui nem a Praia Grande sem o sacrifício danado. Enfim, fui até lá. Chegando lá, eu falei para aquele rapaz que interrompeu aquele dia, e falou assim: Pedro, aliás, eu peguei e falei para ele assim: Fulano, você lembra de mim? Eu vim aqui, e você me deu uma revelação, tal, tal, tal. Ele falou assim: eu já sabia que você viria. Deus falou comigo. Aí aquilo, né, foi tomado assim, eu falei: amém, tal, né? Peguei e saí, fui embora, segui viagem. Passou-se anos, uns 2 anos, acredito eu não me recordo com clareza, recebi um novo contrato em Teresina de novo. Aonde que me levou? Tive que passar por Fortaleza de novo. Chegando até lá, pastor, agora o senhor vai se surpreender. Chegando até o local, e eu procuro esse local, procuro esse restaurante e não achava. Foi ao hotel que eu estava, falei: você sabe o restaurante assim assado? O cara falava: não, ali, ó, era ali do outro lado, ali daquela avenida ali, que era ali. Ele pegou e falou assim: ali nunca foi restaurante. Meu Deus. Pastor, eu falei isso pro meu pastor, ele falou assim: filho, só existe uma explicação para isso. Um anjo de Deus te visitou. Porque, pastor, seria muito fácil eu chegar aqui pro senhor e falar isso. Falar isso para todos esses ouvintes. Mas aquele dia eu tinha gente comigo. Nos 2 dias em que eu fui lá, tinha gente comigo. Jantou comigo naquele lugar. E um deles era pastor. Meu Deus. Aliás, hoje é pastor. O nome dele é Robson. Eu peguei e falei assim: como assim não existe? Ele falou assim: ali sempre foi um casarão. Esse casarão é tombado. Patrimônio histórico aqui de Fortaleza. Eu falei: não é possível. Eu na mesma hora eu falei, liguei pro amigo meu, pra esse amigo, esse pastor Robson, falei assim: varão, você lembra daquele lugar assim? Lembro, claro, que o cara te revelou. E eu caí de joelho. Eu falei: pois é, não existe. Aí eu olhei, eu falei: como assim não existe? E do lado tinha um outro lugarzinho lá. E eu falei assim: mas isso aqui fazia parte. E era outra coisa lá. Eu falei, aí eu pensei comigo: mas se os caras tivessem construído isso agora, seria uma construção nova, não seria algo tão antigo. E ali estava aquele casarão. Eu fiquei sem entender, eu fiquei bugado, eu viajei 600 km de Fortaleza até Teresina, no Piauí, com aquilo em mente. Eu falei assim: eu não tô acreditando. Eu voltei, eu podia pegar o avião de Teresina. Eu falei: não, eu vou voltar porque eu preciso ver se realmente aquilo aconteceu. Eu voltei pro mesmo lugar e lá também existia aquele casarão. Eu falei: não é possível. Aí eu entendi que realmente era a promessa de Deus se cumprindo sobre mim. Eu preciso fazer com que você acredite naquilo que eu faço, mas não aquilo em que seus olhos podem ver. Mas o que o seu coração sente quando a minha palavra é dita para você. Então aquilo assim foi algo que foi talvez a minha maior experiência que eu já tive em toda a minha vida depois que eu me converti, pastor. Foi muito, muito fantástico. O céu, Deus se revela de multiforme, né? Tem um livro que eu gosto muito, Porque Tardas o Pleno Avivamento, ele vai falar onde estão os Elias de Deus, porque o Deus de Elias não mudou. Deus não mudou. Exato. Ele ainda se revela. Eu particularmente creio muito nesse tipo de coisa. Não é a primeira vez que eu vejo alguém partilhando de tamanha intimidade isso. Aí a pergunta que eu faço que surge aqui. Em algum momento do milagre, da promessa, surgiu a dúvida, pastor?
Porque, assim, nós precisamos crer, entender. Tem um livro que eu tô lendo, terminei de ler esses dias, A Terceira Dimensão. Ele vai falar que nós precisamos materializar, entender o milagre. Crer no milagre materializando, vendo a filha já curada. Teve algum momento que surgiu a dúvida, pastor, do milagre da filha, de viver a promessa, de ir pregar o evangelho, de... Apesar que foi muito rápido aquele dia do altar, né? Não teve nem como ter dúvida. Foi muito rápido. Mas teve algum momento que surgiu uma dúvida, pastor, no meio da sua caminhada e falou assim, será que isso vai acontecer de fato? Para ser sincero para o senhor, não teve dúvida. Não tive dúvida. Por quê? Consigo explicar isso em poucas palavras para o senhor. Primeiro, eu não acreditava. Eu não acreditava em Deus. Só que quando eu me converti, eu passei a crer. Comecei a ler as escrituras. E eu falei assim, se está na escritura é porque vai acontecer. Assim como o senhor mencionou, Hebreus 13, capítulo de número 13, verso de número 8, vai dizer, o mesmo Deus que é hoje, aliás, o mesmo Deus que é hoje, ontem, hoje e será eternamente. O Deus do milagre, ele não mudou. O que acabou na realidade, o que está se acabando na realidade é a fé do povo. Então eu, em todo momento, quando eu me sentia fraco em orar, mas não que eu perdia a fé. Eu me sentia fraco. E quando eu me sentia fraco, se levantava ali a minha esposa e falava assim, opa, vamos aqui. E assim vice-versa, e eu falava assim, vai acontecer, porque a própria escritura diz, como eu mencionei, que tudo é possível aquilo que você crê. Se eu criei naquilo, vai acontecer. A palavra dele não volta vazia, pastor. Foi promessa dele. Ele falou que não ia acontecer. Ele falou assim, não é para morte. Então aquilo eu tomei posse. Em nenhum momento, nós pensamos que nós perderíamos a nossa filha. E o senhor vê, Deus só faz o milagre por completo. Pandemia. Perdi minha mãe. Perdi minha sogra. Perdi meu cunhado. Isso, num sábado, domingo eu estava glorificando a Deus dentro da igreja. Igreja de portas fechadas, porque não podia abrir as igrejas. Mas eu tinha que glorificar aquele que eu prometi. Eu prometi para ele que eu glorificaria a ele todos os dias de minha vida. Então, quando eu digo que Deus faz o milagre por completo, antes dele recolher todos esses, depois de 16 anos, a minha filha, Deus me presenteou com o Bruno. Que, desde pequeno, ele já é uma promessa do Senhor. Eu costumo chamar ele o filho da promessa. É um menino que ele tem 4 anos, pastor. Mas ele está em cima do altar, ele louva. Ele ora. Eu faço com que ele ore na hora que ele vai papar, na hora que ele vai dormir. É muito lindo. Que bênção. E ele teve revelações de que ele será um homem direcionado por Deus para toda essa nação. E eu sigo acreditando que Deus fará ainda com que ele seja um profeta dessa nação. Glória a Deus. E nós um dia estaremos aqui sentados de novo. Eu creio. Apresentando ele, porque eu sei que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Isso é maravilhoso. A Bíblia ela é muito clara em algumas coisas e nós perecemos por falta de conhecimento. Essa é a verdade. Em Mateus 17, Jesus olha para os discípulos e já chama eles de homem de pequena fé. Mas ao mesmo tempo que ele chama de homem de pequena fé, ele vai falar assim, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transportar a montanha dali para lá. A questão não é o tamanho da fé, a questão é, tenha fé. A questão é, tenha fé, porque se for desse tamanho aqui, você vai mandar um monte sair de lá para cá. Isso é muito profundo e o que você falou, assim, eu recebi essa palavra. Deus, ele não faz nada incompleto.
Não faz. Ele não faz nada incompleto. Isso é muito profundo. Pastor, eu não posso deixar de mencionar aqui, se nós, eu costumo, em algumas pregações minhas, eu dizer, eu ir no texto da mulher do fluxo de sangue, no qual muitas pessoas falam que ao tocar ela foi curada. Na realidade, ela não foi curada ao tocar na orla de Jesus, ou no zite de Jesus, ou na franja da roupa de Jesus. Eu costumo dizer que ali ela foi agradecer pelo milagre dela, porque na realidade o milagre dela não foi tocar, mas foi 12 anos ela tá sangrando. Há 12 anos sangrando, era para essa mulher estar morta no primeiro ano. Ela tá sangrando há 12. O milagre dela já se percorre há 12 anos. Ela só foi encostar para agradecer o milagre de estar viva aqueles 12 anos. Pastor, o senhor falou assim, que teve momentos que você enfraqueceu, né? A fé, ela faz isso. Tem momentos da nossa vida que a gente tá em altos, são altos e baixos. E a sua mulher estava ali do seu lado, né? A mulher sábia, ela edifica de fato o lar. E como o Senhor superou, como vocês como casal superaram esses momentos de dificuldade, pastor? Ali é algo muito difícil de explicar, porque realmente foi... não posso dizer que não teve os nossos altos e baixos, porque muitas vezes nós chorávamos pela situação, sabe, pastor? Não porque Deus não faria. A gente tinha certeza que a gente receberia este milagre. Mas quando nós desviamos o olhar do alvo, é quando a gente começa a ter umas... como fala? Como posso dizer para o senhor? A gente começa a ter os nossos atritos. Porque uma vez que a gente está de mão dada, assim como diz a palavra em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2, olhos firmes para Jesus. Então ali é lógico, tinha algumas discussões e tal, só que aí muitas vezes, mais vezes ela do que eu, ela falava, amor, calma. Muitas vezes ela também, eu falava, calma. Mas um tinha que ter o equilíbrio, porque senão a gente não conseguiria passar por essa tribulação. Eu ponho como uma tribulação. Mas o senhor falou uma coisa aqui que me chamou também muita atenção. Sabe o que é, pastor? Muitas vezes também Deus forja algumas situações para testar o nosso coração. E eu acredito que essa daí foi talvez a maior forja que Deus fez em nós, que quando permitiu que minha filha passasse por isso, era para falar assim, pô, cara, até onde você acredita que eu posso fazer as coisas para você? Então eu não acredito, não creio mais naquilo, quer dizer, creio no que ele faz, mas não pelo que ele faz, e sim por quem ele é. Glória a Deus. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, se tratando de milagre. A Bíblia é a boca de Deus, né? A Bíblia é Deus falando com o homem. A Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é Deus falando. Não importa, a Bíblia é a Bíblia. E no meio dessa situação toda, você ali, querendo ou não, será novo na fé, né, pastor? E você já desde sempre meditando. Que texto ali que te abraçou? Que texto que você olha e fala assim, esse texto veio de encontro a esse momento? Porque tem momentos da nossa vida que a Bíblia, ela vem nos momentos certos, pastor. Que texto que você acha? Eu acredito que eu não tenho como passar por essa trajetória sem não frisar ao texto de Naamã, que é 2 Reis, capítulo 5. Eu era realmente, de fato, um homem que gostava de não ser contrariado. Queria ser o bambambam. Mas existia uma lepra na minha vida. Qual foi a lepra? A doença da minha filha.
Eu costumo dizer que a lepra ela não tá atrelada somente no nosso tecido humano. A lepra ela tá atrelada à nossa língua, fala o que não deve. No nosso ouvido ouve o que não deve. Os nossos olhos enxergam o que não deve. Quando de fato eu larguei aquele autoritarismo e eu ouvi a palavra de Deus, aquilo entrou em mim e eu fiz que nem Naamã. Eu falei, eu vou mergulhar nesse Jordão. Eu vou mergulhar na minha história. Eu tenho que mergulhar na verdade que eu estou vivendo. Porque é assim que eu preciso ser limpo. Porque como é que eu vou receber um milagre se eu não der ouvido ao profeta? Só que a diferença é que eu queria saber quem era o profeta. Eu queria ver, eu queria ter tete a tete com ele. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente está aberto para ouvir somente a voz dele, certamente o Senhor vai conseguir o teu milagre. Assim como Naamã desceu, ele precisou que um servo dele viesse a ele e dissesse para ele, mas Senhor, o Senhor já está perdido. Tua causa está perdida. O que é mergulhar nesse Jordão? Aí foi que ele caiu em si. E assim, ele mergulhou. Mergulha 1, 2, 3, 7 vezes. Mas assim, ali, no ouvir, quebrando aquele paradigma dele, que ele era autoritário, ele deu ouvido ao teu servo para poder descer as águas. Então a gente, muitas vezes, precisamos que Deus envie uma pessoa, porque assim, você não ouviu o profeta, mas se eu enviar outra pessoa para ele, ele vai ouvir. E precisa de tudo isso, pastor? Não. A palavra está aí. A palavra do Senhor está ao nosso alcance. Eu não preciso de profeta. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Os profetas são usados, sim, não estou dizendo que não são. Mas os profetas, eles são usados e eles te dão um comando. E esse comando? Sabe por quê, pastor? O teu milagre está pronto. E o Senhor tá? Meu Deus, é verdade. Isso é muito profundo, o milagre tá pronto. Então, é isso. Eu preciso estar preparado para receber o meu milagre. Isso é muito profundo porque a Bíblia traz 2 pontos em relação a isso, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já o proverbista ele vai falar assim, ó: guarda a minha palavra. Esconde ela dentro de ti os meus mandamentos, na tábua do seu coração. Primeiro tem que ouvir, segundo guardar. Não adianta. As pessoas querem muito... O contexto daquela época era outro, mas hoje o nosso contexto é muita profecia e pouca palavra. As pessoas querem a profecia, mas não querem guardar a palavra. Exato. E o segredo é ouvir a palavra, porque isso exercita a fé, e guardar ela, porque isso faz sentido, faz ela gerar dentro da gente. O milagre já está preparado. Pastor, e no Diários para as Mares, o senhor é empresário. Sou empresário. O senhor hoje, ministro da palavra de Deus, o senhor não vive da obra. Não vivo. O senhor exercita a obra, o senhor faz a obra, exato, mas não vive da obra. Não vivo da obra. Isso é muito bom, porque se levanta uma geração que quer viver da obra, mas antes disso não tem profissão, não tem uma carreira. Como conciliar essas duas coisas, pastor? A obra e a profissão e a carreira? Pastor, eu costumo dizer, a minha esposa, ela está aqui, ela pode confirmar isso e eu posso dizer para o senhor, afirmar para o senhor. Eu
eu não faço com que nada seja conciliado. Faço com que Deus conduza. O senhor lembra quando eu falei para o senhor que eu só saio de casa embaixo de oração? Sim. Meu dia está entregue ao Senhor. Então, se ele achar que eu tenho que ir trabalhar e depois voltar a fazer a obra, ok. Se ele achar que eu devo fazer a obra somente naquele dia, é a obra que eu farei. Se ele achar que eu devo ir trabalhar somente, eu também trabalharei. Então, não existe a possibilidade de eu sair e não fazer a obra, seja ela dentro do templo ou fora do templo. Sim. Tá? Porque assim, como o senhor mesmo disse, nós temos que ser igreja fora da igreja. Com perdão da palavra, pastor, se eu puder mencionar isso, é muito fácil a gente pregar para quem é crente. É verdade. Entende? A minha esposa sabe disso, que ela testemunhou algo que eu costumo fazer. Eu tenho um carro hoje que vale mais de 200 mil reais. Eu parei num farol e um morador de rua tava debilitado, ele precisava ir pra um lugar. Eu falei, você vai pra onde? Peguei aquele cara, eu coloquei ele no meu carro. As pessoas falaram, você é louco? Eu falei assim, pô, tirando a condição dele de hoje, e que eu sou melhor que ele? Se eu tirar tudo que Deus me abençoou aqui e me colocar do lado dele, o que eu tenho melhor que ele? Se eu não for igreja, fora da igreja, então... Pastor Palmeri, isso é terrível. Meu pai, ele fala algo assim, na hora que sua senha tocar, na hora que a senha lá em cima tocar, vai todo mundo pro mesmo lugar, véio. Todo mundo veio do pó e vai voltar pro pó. Exatamente. Na hora que a senha tocar. A realidade que a gente quer viver é uma falsa ilusão de que para cristão a gente é uma coisa, para fora a gente é outra coisa, em cima do púlpito a gente é uma coisa. Isso cristão, ele tem que ser cristão na empresa, na escola, na faculdade, independente do lugar. É isso. Você não leva o seu nome, você leva o nome de Cristo primeiro. Exatamente. E dependendo do que você faz, você não se envergonha, você envergonha o nome de Cristo. Exato. Aconteceu alguns fatos também na minha empresa, como acho que acontece em todas as empresas. Existe desvios, existiu algumas coisas no qual foi pego, a pessoa foi pega. Eu poderia fazer vai preso, vai isso, vai aquilo. Não. Simplesmente falei, poxa, por que você fez isso comigo? Mas eu te perdoo. Vai embora, não tem problema não. Tem todos os direitos. Pessoas chegavam pra mim e falavam assim, você vai... Sabe por quê? Porque a família dele não tem culpa. Entende? Como é que eu vou deixar que o cara saia? Ele errou comigo, errou. Mas eu também um dia errei. E me perdoaram. Como que eu não posso perdoar uma pessoa dessa? E outra coisa que eu preciso frisar isso aqui, pastor. Na minha casa existe uma lei. Não existe negociar dízimos. Na minha casa, se entrar R$1 ou se entrar 1 milhão, nós dizimamos para o Senhor. Bem, eu sou fiel ao dízimo. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada. Hoje sou empresário. Quando tudo isso aconteceu, eu morava de aluguel, um sofrimento para me pagar. Hoje eu tenho 2 apartamentos. Hoje eu moro numa casa, tenho carros, tenho caminhões, tenho diversos bens. Mas de que me vale a prata e o ouro se eu não tiver a presença do Senhor? Não é isso. Minha vida é isso, pastor. Eu tenho que ser igreja fora da igreja. E como mostrar isso para os seus funcionários? Uma situação tão pontual que o senhor vivenciou. Como trazer esse reflexo de Cristo, claro, nas suas atitudes, mas como é isso? Transpassar isso para uma equipe? Eu converso muito com eles. Converso demais com os meus funcionários. E
algo que eu falo muito com eles é assim, por mais que a verdade doa, me conta sempre a verdade. Pô, Pedrinho, não fiz por causa disso, disso, disso. Cara, você tá errado. Mas tudo bem, amém. Eu nunca tratei meus funcionários, inclusive um deles ontem falou comigo, sentou comigo no carro, falou assim, cara, minha mãe tava conversando comigo, tava conversando com ela, e no dia que você foi pregar lá, minha mãe não, perdão, a tia dele, no dia que você foi pregar lá na igreja delas lá, falou, nossa, eu vi que ele é um homem simples, que ele não falou assim, você é o funcionário dele, não, o rapaz que trabalha comigo. E aquilo eu achei legal, achei bacana, porque às vezes nós dentro do assunto, a gente não percebe que pequenas coisas se tornam grandes aprendizados, pastor. Então aquilo me edificou bastante. Então, na realidade, se o senhor sentar com qualquer um deles, o senhor fala assim, quem é o Pedrinho como patrão? Todos eles, com a graça de Deus, todos eles falam, esse cara é um pai para nós. Que bênção. E é isso que eu costumo trazer de volta. Às vezes, quando é pra brigar sério mesmo, assim, chamar atenção, eu falo pra minha esposa, né? Que aí eu saio fora, saio de cena. A bronca é daquele lado ali. Entendeu? Mas eu não, eu costumo tratá-lo sempre com respeito e dignidade. Eu acho que é o mínimo que nós devemos fazer. Que bênção. Projeto futuro, pastor. A gente tava comentando ali. A gente já tá chegando no fim, né? Já a hora passa rapidinho. Mas e aí, projeto futuro, pastor? Deixa eu criar uma linha de pensamento aqui. Hoje, Deus já operou milagre na sua vida. Graças a Deus, o senhor é um homem estruturado, tem uma família estruturada. Como é que vai ser os próximos passos da caminhada agora, pastor? Uau. Eu quero continuar terminando o meu curso de teologia. Quero continuar pregando o meu evangelho, o evangelho de Deus. Eu quero... tem tantas coisas. E uma das... casar nossa filha. Porque assim, quando a nossa filha tá pra casar, daqui 1 ano e meio ela casa. E que bênção. Crente casa cedo, né, pastor? Casei em 3 meses. Não é? Casei em 3 meses, pastor. É isso. Crente casa rápido. E é bom isso, sabe por quê? Porque quando a gente vê que a gente tá casando um filho, é sinal que a gente tá fazendo as coisas certas. Que bênção. A minha filha tá se formando. Ah, pastor, mas esse daqui que eu não posso deixar de falar isso, mencionar isso aqui. A minha filha, depois de toda essa trajetória, minha filha hoje tá se formando. Ao que ela quer se formar? Em enfermagem. No que? Ela tá se especializando a oncologia infantil. Que bênção. Ela fala, pai, preciso tentar buscar uma qualidade melhor de vida para essas crianças. Pelo problema que ela passou. Ela vai servir de remédio para aquelas crianças. Isso. E o futuro, na realidade, o futuro, que nem dizia minha mãe, o futuro a Deus pertence. Maravilhoso. Mas é muito top e eu quero com certeza continuar aí no Evangelho. Hoje, pela honra e glória do Senhor, Deus me colocou num lugar, numa posição de destaque. Como eu falei pro senhor, eu não conhecia praticamente a Praia Grande, hoje eu já conheço 10 países. Que bênção. E isso devo tudo às bênçãos que o Senhor derramou sobre minha vida. Glória a Deus. Pastor, uma honra te conhecer. Prazer todo meu. Ver um homem de Deus como o Senhor. O Senhor resplandece o Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo, dá pra ver, sem demagogia, sem puxação de saco, que o Elvis me conhece, não gosto dessas coisas. Oh, glória. Mas, Senhor, tem o brilho do Espírito Santo de fato, pastor. Muito obrigado. Uma honra te receber aqui, saber que o Senhor é um homem de Deus como o Senhor é. Acho que a gente tinha conversa aqui até... Vai embora, é muito bom. E quando se fala de Cristo, é melhor ainda, que a gente vai perdendo a noção. É verdade. É muito, muito bacana. Que bênção, pastor. Uma honra. Pode dar seu último agradecimento, fica à vontade, pastor. Pois é, a todos que aqui estão, pastor Esdras, a toda a equipe, pessoas que me assistem, um conselho que eu dou é que
não desista. Porque o inimigo ele tá para roubar, matar e destruir. Mas se você se colocar na posição da qual Deus quer para você, certamente você vencerá. Então, pastor, hoje a mensagem que eu quero deixar para aqueles que ainda não seguem a Cristo. Ele tem todo o tempo do mundo para nós. Qual é o tempo que essas pessoas estão tendo para ele? Ou melhor, e se ele, por um segundo, deixar de te dar atenção? Quem será você para esse mundo que só tem a nos oferecer coisas momentâneas? Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que me ouvem. Agradeço a Deus a rica oportunidade de estar aqui, tendo esse papo maravilhoso com o Senhor. E é isso, a minha história é essa, espero que sirva, assim, de exemplo e motivação para aqueles que acham que não pode. Deus, numa fração de segundo, muda todo o cenário ele muda. E siga em frente, arremesse a tua capa. Grite, porque é na pressão que a gente consegue o nosso milagre. Assim como fez o cego Bartimeu. Arremesse a capa. Porque pode ser a última vez que Jesus passa por lá. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, a sua vida. O senhor é top, pastor. Vejo na sua vida, é simples o que Deus fez na sua vida. Te tirou do lamaçal do pecado e te fez sentar com príncipe e princesas. Amém. Glória a unção da garça, né? Passa pelo lamaçal, mas não suja tuas penas. Glória a Deus, Louvado pastor. seja Deus. Que Deus abençoe. Quero agradecer Amém. a Deus, toda a equipe aí que nos auxilia, ao Prega Pregador, ao Elvis. Quero agradecer o Wellington também. Roster Burger, Cantinho Tá Cake, Sanches Pinheiro Advocacia Sociedade. Quero agradecer a Deus a vida de vocês. E fica atento, tem muita novidade chegando. Vai sair muito corte daqui, muita coisa boa, tenho certeza. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Se inscreve no YouTube. Se inscreve em todos os Spotify. Você que não consegue assistir, Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas digitais. A gente tá lá, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Graça.